Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a ansiedade. Eu percebo que a ansiedade é uma demanda muito constante, assim, nos consultórios, nas queixas, no discurso que o paciente traz quando ele vem buscar um suporte terapêutico, um tratamento, alguma coisa para essa ansiedade que ele está sentindo. Pouca informação, né, com base científica ou subjetiva se tem do que significa ansiedade, mas eu percebo que existe uma facilidade, né, até um senso comum, trabalhando com a ideia de se autodiagnosticar com ansiedade. Entende-se, né, nessa linguagem do senso comum como o medo, a insegurança, uma espécie de apavoramento, uma aceleração nos batimentos cardíacos ou mesmo uma angústia, que a pessoa não sabe bem descrever o que essa angústia significa, ou o que essa angústia está trazendo como homeostase, sinalização, e aí ela resume todos esses sintomas e características fisiológicas e psicológicas como ansiedade, é a ansiedade que eu estou sentindo. Então, eu gostaria de falar da ansiedade por uma perspectiva da neuropsicanálise, mas, sobretudo, tentar fragmentar, fazer algumas separações, alguns apontamentos específicos sobre a ansiedade pela perspectiva que a gente trabalha aqui no percurso do autocuidado. E a partir disso, talvez abrir campo, né, criar um espaço para você pensar outros significados ou outras simbolizações para aquilo que você está sentindo, para além de uma simplificação como ansiedade, para que você não trabalhe na ideia de fechar o seu próprio diagnóstico, mas entender que se você sente alguma coisa, você sente porque há uma causa. Algo te faz sentir. E como nós entendemos aqui no percurso, saiu desse estado de homeostase. Então é natural que você sinta alguma coisa. Então, pega aí uma água, um suco, um vinho e vamos falar sobre isso, vamos pensar um pouco sobre isso, tá bom? Bom, eu gostaria de começar esse pequeno bate-papo nosso aqui te fazendo uma pergunta. Ah, olha aí para a tua história, olha aí para o teu percurso, para as tuas experiências e tenta me responder uma pergunta. O que que significa angústia para você? O que que significa medo, assim, na sua história, dadas as experiências que você viveu, aquilo que você conhece, que você interpretou, que simboliza ou representa uma ameaça para a tua condição física, para a tua condição emocional? O que que significa medo na tua história, a partir das tuas experiências? E aí, o que que significa insegurança? O que que significa abandono, falta de afeto, isolamento, solidão, também de acordo com as tuas experiências, de acordo com o teu percurso? Responder essas duas perguntas muito básicas, muito simples, acerca do teu percurso, do que significa, né, esse medo, essa angústia, essa insegurança, etc., traz a possibilidade de você construir uma narrativa para o que a tua ansiedade está tentando sinalizar para você. Por quê? Tudo aquilo que nós sentimos, e esse é um discurso bastante repetitivo que eu tento falar para as pessoas, tudo aquilo que nós sentimos tem um significado, tem uma razão de ser, não é ao acaso. E aí eu quero trazer a partir disso, por que que eu estou trazendo esse discurso com um fato que aconteceu ontem, assim, muito, aparentemente muito superficial, mas que me trouxe um insight, assim, uma questão de catarse acerca daquilo que eu tanto falo, que o que nós sentimos tem uma razão de ser. É, recentemente aqui em casa nós adotamos, né, um cachorrinho, ele se chama Frederico, chamamos ele de Fred, ele é um poodle. E aí nós tínhamos passado o dia na rua, andando para lá, para cá, resolvendo coisas, e em um certo momento eu percebi que ele estava desesperado para entrar no banheiro. E aí, numa oportunidade que ele conseguiu achar a porta do banheiro aberta, ele entrou, né, e foi tomar água num balde que tinha ali, né, numa espécie de recipiente que a gente tinha deixado lá no banheiro, e ele foi tomar aquela água mesmo ali, né, água suja, etc. E aí eu fiquei pensando assim, por que que ele está tomando essa água suja? E aí eu me direcionei para onde fica, né, a comida dele, a água, etc., num canto ali da sala.
e estava completamente vazia, não havia uma gota de água na vasilha dele. E aí, essa necessidade dele de sentir sede, eu vou fazer qualquer coisa, eu vou me submeter a qualquer coisa para suprir essa sede que eu estou sentindo, para eu retornar para o meu estado de homeostase, como a gente diz aqui, me trouxe um papel muito simbólico assim e prático. Ou seja, se qualquer outro animal, se a gente olha para a natureza, se a gente pega pequenos seres vivos, organismos como uma bactéria, uma ameba, um fungo, etc., até grandes animais como um elefante, um leão, um rinoceronte, nós vamos perceber que todos esses animais, dados como irracionais, quando eles têm uma necessidade, eles não vão protelar essa necessidade, eles não vão postergar, eles não vão enrolar para atender essa necessidade, eles simplesmente vão fazer o que for necessário para suprir essa necessidade. Porque esses animais, eles têm um senso, né, de compreender que a homeostase, ou seja, estar nesse estado de equilíbrio, significa suprir todas as necessidades que o meu corpo ou que a minha, entre aspas, mente demanda. Ou seja, se o cachorro ali, né, o pudo, Frederico, sentiu sede, absolutamente ele vai beber água, ele não vai ficar pensando daqui a pouco eu vou beber água, estou com preguiça de beber água, etc. Esse instinto, né, esses 7 afetos fundamentais de necessidades, faz ele ir atrás e fazer o que for necessário para suprir essa necessidade de sede. Se ele sente fome, qualquer coisa que ele vai encontrar, ele vai comer para suprir essa necessidade. Se ele se sente ameaçado, ele vai latir, ele vai reagir, ele vai atacar, motivado pela emoção da raiva, para garantir, né, a sua sobrevivência. Se ele sente medo, se ele considera que aquilo é uma ameaça, ele vai recuar, né? Ele vai se retrair, vai se distanciar dessa possível ameaça. Então, todos os animais, os pequenos, mais, né, simples organismos, até os mais complexos, parando aqui no ser humano, atendem às suas necessidades fisiológicas ou psicológicas, porque visam garantir a sua sobrevivência. E esse mesmo sistema que avisou para o Fred, que avisaria para qualquer outro animal, para qualquer ser vivo, que você tem uma necessidade, ou seja, você saiu desse estado de homeostase, precisa fazer algum trabalho nesse mundo para retornar de novo para esse estado de homeostase, esse sisteminha lá, né, chamado homeostase, que está nesses organismos, também está presente em nós seres humanos. Mas nós, seres humanos, constituído desse neocórtex, capaz de racionar, capaz de planejar, capaz de questionar, né, criticar determinados sentimentos, faz com que, em vez de tornar essa possibilidade de atender essas necessidades muito mais ampliada, muito mais possíveis, etc., pelo contrário, só visa postergar essa necessidade. E aí, a partir do momento que nós usamos esse córtex não para refinar, né, essa busca por aquilo que pode suprir essa necessidade, nós usamos esse neocórtex para questionar, para tentar desconstruir algo básico que a homeostase está sentindo. Então, se o Frederico fosse o ser humano que sentiu sede, o Frederico ia pensar: eu não vou tomar essa água aqui do banheiro, eu não vou levantar aqui da cama e ir lá e tomar água, verificar se tem água na minha vasilha, se já colocaram água. Eu não vou, porque possivelmente não colocaram água. Então você começa a construir, né, essa espécie de justificativa para você não se dar ao trabalho de tomar água. E é o que nós, seres humanos, fazemos. Hoje nós temos muitos aplicativos a partir da internet, como aplicativos que lembram você através de notificações em quanto tempo você precisa tomar água, e ainda assim nós postergamos isso. E o que eu quero dizer a partir dessa exemplificação é que se nós tivéssemos uma facilidade ou se nós atendêssemos, né, as nossas necessidades, aos nossos sintomas a partir dessa sinalização da homeostase, tanto quanto qualquer outro animal que não está nessa categoria racional atende, provavelmente nós teríamos uma possibilidade de experimentar um bem-estar, uma saúde emocional, uma saúde física bem mais próxima do que esses animais experimentam. Então, as chances, né, de qualquer outro animal entrar numa depressão e etc., comparado ao ser humano entrar numa depressão, é gritante. Existe um abismo aí dessas possibilidades. Então, significa dizer assim, o que que hoje, né, no teu percurso, na tua história, assim, no teu dia a dia, nas tuas rotinas, nas tuas interações, você sente?
Agora, nesse exato momento que você está assistindo essa aula, que necessidade está gritante aí para você? Que necessidade está latente todo o tempo na tua mente, no teu corpo, sinalizando através de uma dor, através de uma angústia, de um batimento cardíaco, de uma inquietação psicológica, de um medo, de uma insegurança que demanda, né, o teu corpo, tanto fisiológico como o teu corpo psicológico, está demandando para você e você está ignorando. Concorda que se você sente alguma coisa, esse sentir é uma demanda que o teu corpo ou a tua mente está fazendo para que você supra uma dessas necessidades. Porque quando nós estamos, né, nessa metáfora, dentro desse campo de homeostase, significa que nós suprimos essa necessidade e nós estamos no lugar, no espaço mais seguro que visa garantir a nossa sobrevivência. Se eu sinto alguma coisa e eu ignoro aquilo que eu estou sentindo, naturalmente eu não estou atendendo, eu estou ignorando uma demanda que o meu corpo, né, está fazendo à minha mente ou que a minha mente está fazendo ao meu corpo. Então, tudo aquilo que você sente tem uma causa de ser, tem uma justificativa. Então, vamos pensar na ansiedade? Vamos pensar na ansiedade por uma perspectiva assim da contemporaneidade. As pessoas sempre entendem, e esse é o discurso mais presente nas redes sociais, nas pequenas receitas assim de plataformas como TikTok, Instagram, em que as pessoas dão um diagnóstico gratuito, elas entendem assim: a ansiedade é só um medo que você tem de uma ameaça que não existe. A ansiedade é só a sua mente, né, plantando coisas ali que faz você sentir insegurança, que faz você ter pensamentos catastróficos, que faz você pensar em tragédias, que faz você ter pensamentos disfuncionais. Isso não existe uma discordância, tá? Eu concordo que nem sempre existe a ameaça, pelo menos não nessa instância física, um leão, um animal que vai te atacar e etc. Mas você concorda que se a sua mente está demandando, ou está trazendo, produzindo nessa substância, noradrenalina, cortisol, hormônio do estresse na sua mente, ela está percebendo talvez uma ameaça que não seja numa instância física, talvez seja o relacionamento, como você se sente do lado de uma pessoa, como você se sente no ambiente de trabalho, uma desvalorização, uma diminuição, uma crítica à tua qualidade, uma crítica à tua autoestima. Talvez seja o sentimento de desvalorização, de diminuição que você percebe nas redes sociais, enquanto todos parecem estar sendo absolutamente felizes, quando todos parecem estar progredindo, sendo realizados, e você não se sente encaixado, você não se sente acompanhando o progresso, a conquista, o desenvolvimento, o crescimento dessas pessoas. Talvez esse sentimento de ansiedade, essa desvalorização, essa angústia se dê por um passado em que você conviveu com pais que nunca te validaram, que nunca te deram afeto. E aí, de repente, na vida adulta, você é obrigado a se relacionar com alguém por causa de uma cultura social e se relacionar, doar ou receber afeto, doar ou receber cuidado, seja extremamente desconfortável para você. Então, olhando por essa possibilidade, você percebe que esse medo, essa angústia, essa insegurança, esse desconforto, essa angústia não é irreal? Ele é real, é o medo, é uma demanda que a tua mente está fazendo para si mesmo. E com isso eu não quero dizer que você precisa parar de se relacionar, que você precisa abandonar o trabalho, que você precisa parar de usar a internet. Não é isso. Significa dizer que essa ameaça, esse desconforto, ele é real para você. Eu acho que só compreender que isso é real para você, é real de acordo com o teu percurso, é real de acordo com a tua história, já é o suficiente, já quebra um paradigma gigantesco que a gente encontra por aí acerca do que significa ansiedade. Então, sim, de acordo com o teu percurso, com a tua história, com as tuas experiências, essa angústia, esse desconforto, esse medo, essa insegurança, esse cortisol, essa euforia, é por causa de um medo real, é por causa de uma causa real, que pode não estar aqui na estrutura física, mas está demandando alguma coisa para você. Então, entender que se você está sentindo, existe uma razão para você estar sentindo, se você está tendo angústia, se você está tendo uma aceleração, né,
cardíaca, se você está tendo um batimento cardíaco acelerado, se você está tendo uma inquietação, uma dificuldade para dormir, se você está tendo um medo, uma insegurança, um desconforto em relação a estar em um local, um desconforto em relação a fazer algo, um desconforto em falar sobre algo, em doar e receber, isso está demandando, isso é real para você. E existe uma causa. Existe uma explicação que se aplica ali. Agora, o que não dá é para eu sentir esse desconforto em estar num local, eu sentir esse desconforto, esse medo, essa angústia em estar fazendo algo, em estar em um relacionamento, eu ir a um psiquiatra, tomar uma medicação e simplesmente abafar, anestesiar esse sistema de alerta, desligar isso, desligar essa chave da homeostase e dizer que pronto, a partir do momento que essa demanda não gera mais angústia, não gera mais medo, não gera mais insegurança, eu já posso continuar a vida. Não pode. Isso está latente. Se você simplesmente desliga esse neocórtex através dessa medicação para ele não tomar consciência do que você está sentindo, não significa que isso foi solucionado. Concorda que a ansiedade, a angústia, o medo, a insegurança ainda continua latente dentro de você? Em algum momento, quando você falhar em relação a essa medicação, quando ela faltar, isso vai sair, né? Isso vai explodir, isso vai vir um colapso. Ou isso vai ser demandado por sintomas, uma somatização que vai vir no teu corpo, um excesso de raiva, um excesso de medo, um excesso de insegurança, porque isso é latente, continua ali dentro. E nenhuma medicação que a gente tem hoje na área da psiquiatria, da biologia, psicofarmacologia, age nesse sistema subcortical, que é a região mais primitiva do nosso cérebro, a primeira a surgir, que tem aproximadamente 300 milhões de anos e que está presente em todos os animais. Mas diferente de nós, os outros animais não têm uma medicação, não tem um antiansiolítico, não tem um antidepressivo, não tem um sedativo que vai desligar esse sistema de alerta. Se o meu cachorro, que eu dei no exemplo aqui, tivesse um medicamento que ele pudesse tomar e não sinalizasse para ele que ele tinha sede, ele morreria, ele entraria em declínio. O que nós fazemos é tomar medicação para anestesiar aquilo que está falando. Você sente falta de água, você sente falta de segurança, você sente falta de conforto, você sente falta de relacionamento saudável. Se, né, eu uso medicação para desligar essas sinalizações, aonde que eu vou parar? Qual é a garantia de sobrevivência, de bem-estar, de estado de homeostase, equilíbrio que eu posso encontrar na vida que eu estou vivendo? Então, o primordial é você sente alguma coisa e não use medicação para desligar aquilo que você sente. Pelo contrário, entre no processo terapêutico, busque uma ajuda, vá buscar autoconhecimento e busque entender por que aquele sintoma, por que essa angústia, por que esse medo, ele é real no teu percurso. Ele é real na tua história, de acordo com a tua interpretação, com aquilo que você sente. Então, não entender que a receita que serviu para uma pessoa lidar com a ansiedade dela, ela fez isso, fez aquilo, 10 passos, 5 passos, funcionou para ela. No percurso dela, pode não funcionar para você. Para que você saiba ou questione se isso vai ou não funcionar para você, você precisa conhecer, tomar consciência do seu próprio percurso, das suas próprias experiências. E quase sempre uma das possibilidades de nós tomarmos essa consciência é através do processo terapêutico. Não existe uma outra forma. Ou um processo de autoconhecimento em que você vai se aprofundar em si mesmo. Então, são uma das únicas saídas. Então, se você hoje está experimentando uma questão de ansiedade, que você resume todos esses sintomas psicológicos e fisiológicos a uma ansiedade, primeiramente, assim, o que eu sugeriria, né, que pode funcionar, experimenta. Como o primeiro passo para você lidar com isso é separar o que é de uma ordem psicológica do que é de uma ordem física. E aí existe, né, um critério. Aquilo que você sente, aquilo que se apresenta, vem primeiro, ou seja, essa instância do sentir vem antes do pensar sobre o que você está sentindo. Então, primeiro se apresenta um sintoma. É um batimento cardíaco, é uma aceleração, né? É uma interpretação, é uma tensão, é um cortisol, uma euforia. O que você sente? E aí você pegou esse material que você sentiu na instância física, separa ali, depois você percebe o que você sente numa instância psicológica. É medo, é angústia, é desamparo, é insegurança, e aí você separa esse material psicológico. Então, eu tenho aqui o que eu sinto fisiologicamente e eu tenho aqui o que eu sinto psicologicamente. Perfeito.
Agora você vai pensar acerca de que circunstâncias, e aí é o ambiente, é um acontecimento, é uma atividade, é um local, é um compromisso, é uma reunião. Esses sintomas que você tem de instância fisiológica e psicológica, eles surgem a partir de um fato, a partir de um acontecimento. Então, o que que você sente quando, né? O que que é esse quando? Que circunstância é essa? Que evento é esse que causa esses sintomas fisiológicos e esses sintomas psicológicos? Precisa haver uma causa aqui. E aí é o que você precisa pensar. Essa causa, o que a contemporaneidade vai chamar de gatilho, não é sempre real, não é sempre físico. Isso aqui pode ter a ver com o teu passado, pode ter a ver com um trauma que você viveu no passado e que algum elemento desse ambiente presente te lembra esse passado. E aí, quando você recorre à sua memória do passado e interpreta esse presente a partir desse acontecimento do passado, vai trazer esses sintomas físicos e vai trazer esses sintomas psicológicos. Mas não existe uma causa aqui, não existe uma espécie de gatilho. Então, entender que essa ansiedade não é do nada é o primeiro passo, e aí você entender que ocasião, que circunstância demanda esses sintomas fisiológicos e sintomas psicológicos. Nem sempre você consegue fazer isso sozinho. Então, o processo terapêutico, a terapia, uma boa terapia, entra nesse sentido de você compreender o que, que é gatilho, o que, que é sintoma, o que, que é uma ameaça, o que te demanda sentir alguma coisa, de acordo com o teu percurso, com as tuas histórias que estão permeadas pelas tuas experiências, porque o que sinaliza ou o que representa perigo na vida do Eduardo não é a mesma coisa que representa perigo no percurso, na história da Adriana, do Antônio, etc. Então eu preciso ter essa representação, saber fazer essa separação para eu ter uma possibilidade de assertividade quando eu vou discursar ou tentar transmitir aquilo que eu estou sentindo. Então, passo a passo, o que é físico, o que é psicológico e qual é a circunstância, qual é o gatilho que demanda esses sintomas, né? Primeiro passo assim para você conseguir separar isso, tá bom? Então, me diz aí no teu percurso, né? Me diz aí na tua história, comenta aqui para mim, o que que você está sentindo hoje? O que que você sente quando você tem contato com essa aula? Falar sobre esse tema para você te traz uma representação, te traz uma conexão, te possibilita acolhimento? Se você se sente confortável enquanto eu trago essa explicação sobre esse tema, será que não é acolhimento? Será que não é uma escuta, né, que você poderia encontrar num bom processo terapêutico? Será que não é compreensão, respeito, empatia que você está precisando dentro da tua história? Dentro do teu percurso, dentro das tuas demandas, das tuas crises, etc. Alguém que te pegue no colo, que te dê um abraço e te ofereça segurança. Alguém que te diga, você não está sozinho. Porque hoje o que mais nós estamos é sozinho. Nós vivenciamos, a partir de uma internet gigantesca, uma solidão que nunca foi tão presente na sociedade. Nunca nós fomos tão conectados e nunca nós fomos tão sozinhos quanto nós somos hoje. E as pessoas acham que ter milhões de seguidores no Instagram representa conexão, representa, de certa forma, o vínculo que a gente precisa como mamífero, mas não representa. Uma pessoa que te dê um abraço no dia, uma pessoa que diga eu estou com você, vale por milhares e milhares de pessoas que estão te seguindo nas redes sociais. Isso numa instância psicológica, isso numa instância de bem-estar físico e emocional. Então, tenta pensar aí acerca da tua história, né, do que você está sentindo hoje, e olha para essa realidade. Tenta encontrar esse possível gatilho e faz essa separação dos sintomas que você tem para ver se faz sentido para você falar que isso é uma ansiedade, para ver se de fato isso é uma ansiedade, e ainda se for uma ansiedade, tem uma causa, tem uma representação. Mas jamais, jamais entender que tudo o que você sente, né, como ansiedade, depressão, etc., é de fato do nada, é de fato uma ameaça inexistente. Preciso olhar para as questões biológicas, sei lá, um complexo B, fazer uma bateria de exames, tentar verificar se está tudo bem fisicamente, já é 50% de solução daquilo que você está sentindo. Tá? Não ignorar isso, não dá para a gente pegar tudo o que nós sentimos e resumir como psicológico. Como não dá para pegar tudo que é psicológico e dizer que também é físico, tem que haver essa separação aí. E o primeiro passo para isso é separar o que você sente, né, como sintoma físico e sintoma psicológico, tá bom?
Gente, era isso. Esse é um vídeo rápido para a gente falar sobre esse tema, mas comenta aí, não deixe de comentar se isso faz sentido para você. E se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, se você nunca esteve aqui no nosso canal, venha fazer parte da comunidade Percurso do Autocuidado, onde nós estudamos temas como esse e muitos outros temas, como ansiedade, dependência emocional, relacionamento, por uma perspectiva da neurociência afetiva e da neuropsicanálise, tá bom? Sempre assim, com uma linguagem muito simples, sem termos técnicos, para que isso se torne acessível para pessoas que estão no seu próprio processo individual de autoconhecimento, como para profissionais que estão aí auxiliando outras pessoas a encontrar, né, as razões das suas demandas, tá bom? Vou deixar o link aqui embaixo da comunidade para você conhecer e vai ser um prazer ter você conosco. Beijo no coração de vocês, até a nossa próxima aula.